E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Terminando maio, né? Só mais 10 dias. Vamos falar um pouquinho sobre coisas que tem na caixa. Hoje, pessoal, uma caixa chamada Jasmine. Acho que é isso. Tá meio rasgadinho aqui, mas é Jasmine. Aí eu olho para ver o que é, né? Jasmine Indústria e Comércio de Alimentos. Alguém sabe o que essa Jasmine fabrica? Alimentos pode ser qualquer coisa, né? Sabemos que não tem alimentos, a caixa está pesada. Hoje vamos falar um pouco de livros, sim. E vamos começar com alguns pockets, alguns livros pequenininhos, né? Como esse, chamado O Último Porquê, Pierre Weil. Pierre Weil, vocês já ouviram falar nesse nome, é o autor do famosíssimo O Corpo Fala. Todo mundo já viu a capa do livro O Corpo Fala. É um livro que faz sucesso há quase 50 anos, que mostra como as posições e os tiques e o jeito de se comportar do nosso corpo, né, as posições do corpo, vão comunicando algo, né? Na verdade, psicologia. Aqui, um livrinho editado pela editora Vozes, que é formado de historinhas, tipo haikais, assim, pensamentos. É algo que se aproxima daquele livro chamado Otimismo em Gotas, né? Aqui fala, o último porquê de Pierre Weil busca responder a uma questão fundamental para a pessoa humana. Deus, quem és tu? Então, é um livro de viés religioso que tenta responder essa pergunta, né? O grande mistério de quem é Deus, né? Todo mundo quer saber, né? Ele está presente na nossa vida a todo momento. Acho que R$ 1 ou R$ 2 no sebo do Messias. Aqui uma curiosidade. Planeta Terra, um mundo em chamas. É um livro gnóstico, né? Do movimento gnóstico, mas que me chamou a atenção por estar assinado pelo venerável mestre Rafael. Olha, eu conheço alguma coisa da gnose, do movimento gnóstico, e eu sempre ouvi falar do venerável mestre Samael. Aí eu estou olhando aqui direitinho e percebo que o livro ele foi editado não pelo movimento gnóstico, por uma outra entidade aqui. Eu não sei explicar direito. É de 2009. É de 2009. Parece que é egresso de um site, algo do tipo, né? É uma coletânea dos textos famosos da gnose, dos livros gnósticos, que tem a origem no Samael Alveor, né? Não sei, não entendi esse Rafael aqui, quem seria esse cara? Mas tudo bem. Literatura ocultista, esotérica, né? Aqui, o que é fanzine? Aquela famosa coleção Primeiros Passos da editora brasiliense, né? A gente tem o autor Henrique Magalhães e o livro ele é de, vamos ver que ano foi editado isso. Ele é de 93. A cultura fanzinística no Brasil nunca morreu. Fanzine sempre foi algo forte no Brasil. Num país onde todo mundo quer ler, todo mundo entre aspas, né? Uma população grande quer ler, mas não tem dinheiro, o fanzine faz esse papel de informar as pessoas. Há fanzines de tudo quanto é tipo e assunto, né? Eles migraram hoje para internet e eu indicaria um site bem legal, aquele QI, Q de queijo, I de inteligente. QI, ele é editado pelo Edgar Vasques, um mineiro, e ele publica lá os fanzines em PDF. Fanzine virtual que você pode imprimir, né? Você pode salvar tudo num pendrive, vai numa copiadora, numa lan house e transforma aquele zine virtual em papel. Já fiz isso algumas vezes, né? Fica essa dica. O que é fanzine? Aqui, uma revistinha pequenininha, né? Um brinde da revista Planeta, contando a vida e a obra do Chico Xavier, o famoso médium. Mas não muito, né? Porque só tem 34 páginas. O interessante é quando
essa revistinha comenta acerca de um ou outro livro dele, né? Bem interessante. Aqui, um achado, um livro do Dario Bertolucci. Eu tenho alguns livros desse cara. Esse cara é um rapaz, acho que na faixa de uns 35 anos de idade, por aí, que vende seus livros caseiros numa das entradas da Galeria do Rock. Ele fica lá na São João, na calçada da Avenida São João. E lá, ele com a sacolinha dele, ele coloca os livros que são xerocados, capa mole, capa de 2 cores e vende lá. Quando eu encontrei ele há uns 2 anos atrás, 3 anos atrás, eu falei assim, o que você está fazendo? O que é isso? Os livros. Comprei lá uns 2 ou 3 exemplares. Eu gostei e comprei os outros. Isso aqui, na verdade, esse autor, ele opta por montar suas histórias em cima das teorias da conspiração, né? Ele tem um pouquinho de viés de direita, um pouquinho não, de esquerda, melhor dizendo. E aqui ele escreve um livro descendo a lenha nos evangélicos e tentando fazer uma ponte entre a violência do mundo atual com os evangélicos. Tudo bem. O que me interessa aqui é o fato de ser um autor brasileiro contemporâneo, fora do sistema, ou seja, não tem gravador, não tem editoras, não tem coletivos por trás dele, né? É um franco atirador que está querendo dizer alguma coisa e eu acho que a gente tem que ouvir, tem que prestigiar coisas desse tipo. Esse livro, especialmente, não foi comprado das mãos dele, mas no sebo do Messias por R$6, tá bom? Eu não sei se a obra dele está na internet, acredito que não. Aqui, um livro com aparência de ser bem antigo, chamado Sociedade de Consumo, do autora, eu acho, Lucy Pietrocola, formatinho meio comprido, Global Editora. Aí tá assim, tem uma bandeirinha do Brasil aqui, ó. Cadernos de Educação Política. É possível que isso tenha sido bancado pelo governo, né? Global Editora 1987. Vai falando sobre a sociedade de consumo, a estética, o fetiche que as mercadorias acaba apresentando, né? A gente fica fascinado por elas. Algo que o Jean Baudrillard, o francês, já tinha falado também nos seus livros, né? Principalmente no sistema dos objetos, né? As mercadorias lançam olhares sedutores para nós, né? As mercadorias vivem, teriam uma vida própria, e quando a gente passa, ela dá uma piscadinha, ela dá um aceno, e a gente vê aquela coisa e a gente quer comprar, né? Comigo acontece muito com livros e DVDs e revistas, etc. Vamos lá. Leitura sem palavras. Esse livro aqui eu peguei mais para tentar aumentar meu repertório quando eu for dar aula para os alunos, né? Esse ano eu estou dando aula, além de língua portuguesa, de uma matéria chamada Redação e Leitura, uma invenção da Secretaria da Educação, né? Criaram um monte de matérias novas e pelo meu currículo, pela minha pequena experiência aí, falaram assim, você vai também dar aula de redação e leitura. E aí não tem muito, quer dizer, tem, mas a gente não está muito preparado para falar para classes de primeiro, segundo, terceiro ano de ensino médio sobre temas da semiótica, da psicologia, ou mesmo da história do jornalismo. Então, esses livros podem servir para explicar o assunto para nós, né? E para eles também. O que temos aqui? Leitura do texto não verbal, o texto não verbal, métodos de leitura e assim por diante. Deixa eu ver o ano disso aqui. 1993. É aquela coleção Princípios, ou algo do tipo, né? Vocês já viram essas capinhas. Aqui um bem interessante, que é um livrinho que abre na horizontal aqui, ó. Desculpa essas tosses, que a noite está meio quente aqui. As Misteriosas Lendas do Mar. Eu achei bonito, ele é ilustrado, né?
os desenhos aqui. E aí, abrindo o livrinho e dando uma olhada, eu percebo que esse livro é um compilado de textos da revista Seleções do Reader Digest, né? Ele é de 1976 e fala sobre as lendas. Fala sobre os fantasmas, os navios fantasmas, gigantes, sereias, sobre Netuno, etc, etc, etc. Interessante. Aqui, uma revistinha de banca de jornal mais ou menos recente, chamada Os Grandes Avatares, perfis rápidos de gurus, mestres, pessoas importantes, influentes que viveram, né? A gente tem aqui o São Francisco, Jesus, o Osho, e até aquele personagem que a turma diz que existe, o Ashtar Sheran, que seria um extraterrestre, entre outros, né? Ilustrado, papel jornal, tipo um clipping. Aqui, um encartezinho da revista Seleções, acabamos de falar. Rir é o melhor remédio, uma compilação das melhores piadas publicadas na revista. Livro de piada, livro de tiradas, sacadas humorísticas, etc, etc. Fininho, pouco mais de 32 páginas. Tudo isso que eu estou te mostrando é no faixa de preço entre R$ 2 e R$ 4. Aqui a gente tem um livro, uma publicação da revista Galileu, chamado Ficção Científica, por dentro da saga de Star Wars. Tudo relacionado a Star Wars, desde filmes, quadrinhos, livros. A gente tem o Mestre Yoda aqui, ó, com a espada, com o sabre de luz. Tem muito o que dizer. Coisas que a gente já sabe do universo do Star Wars, compilado e escolhido pelo pessoal da revista Galileu, lançado pela editora Globo, acredito que há uns 10 anos atrás, talvez. É isso. Aqui, um livro muito interessante de um assunto que eu gosto. Eu gosto de ufologia, gosto de OVNIs. E nós temos um livro nacional chamado Invasão. Observe aqui uma capa, né, uma tomada aérea, acho que de alguém que está dentro de um helicóptero, alguma coisa do tipo. Uma nave. Céu Noturno. Um livro compilado pelo Ademir Pascali, que eu não sei quem é, que é o organizador, é um escritor e organizador dessa coletânea que reúne os escritores Anderson Costa, Ângela Oiticica, Christian David, Daniel Pedrosa, Dani Marques, Duda Falcão, Estevan Lutz, etc, etc. Pode ser que esse pessoal tenha sido reunido através de algum blog, algum site da internet, alguma comunidade no Facebook. Está acontecendo muito isso, e isso é uma coisa legal. As pessoas usam o virtual, se reúnem no virtual e acabam lançando livros físicos, discos de coletânea, ou seja, eles marcam presença nos dois terrenos, né? Isso é bem bacana. Histórias inventadas, literatura brasileira sobre ufologia. Aqui, um livro um pouco mais antigo, deixa eu ver que ano que é isso. Não temos o ano, hein? Mas pelo jeito é final da década de 80. Eu viajei num disco voador, Chico Monteiro. Olha só. Aqui é um relato autobiográfico, uma narrativa, né, sobre a realidade do outro mundo, algo do tipo, né? E o cara vai falando, fazendo reflexões acerca do planeta Terra, do além, dos ETs, contando tudo o que ele acha e o que ele, entre aspas, viu, né? Esse foi R$ 20 no sebo do Messias, né? Foi um pouco mais caro. Eu não lembro quando eu arrematei isso, faz já um certo tempo. Faz mais de 2 anos. Aqui, a editora brasiliense, coleção Primeiros Passos. O que é rock? Se você não sabe o que é rock, você tem que começar a ouvir primeiro os discos do rock. Depois você vai ler um livrinho como esse. O autor é o Paulo Chacon.
E ele divide o livro em alguns capítulos. Ó, quinta edição, vamos ver que ano que é isso. Quinta edição, 1982. Mas bem que eu vi que o livro estava meio amarelinho nas lombadas. Ok, esse livro já deve ter passado da 10ª edição, com certeza. Introdução, conceito de rock, a história do rock, rock e política, conclusão e indicações para a leitura. Recentemente, coisa de uns 3, 4 anos atrás, o mercado editorial descobriu o rock escrito, biografias de músicos, etc, etc. Editoras como a Belas Letras e alguma coisa estranha, como é que é o nome daquela editora? Aquela editora que tem lançado biografias de músicos de heavy metal, né? Esqueci o nome agora. Mas você sabe o que eu estou falando. Sempre de capa dura, sempre livros caros. Ou seja, tem saído muita coisa, o que é bem legal. Puxa, me deu um apagão aqui, esqueci o nome da editora. Né? E aí o mercado editorial está sendo preenchido por biografias e livros que normalmente não sairiam no Brasil. Imagina em 82 a gente ter uma biografia do Charlie Watts, dos Stones, da vocalista do Fleetwood Mac, do baterista do Led Zeppelin. É uma coisa impensável, né? Mas isso está acontecendo por causa desse momento da revalorização e da redescoberta do vinil, né? Como vocês sabem, teve a Covid, as pessoas não podiam sair de casa, e aí todo mundo começou a ouvir vinil, né? E aí houve uma busca, eu quero vinil e tal. E as editoras sacaram esse momento. Ainda falando de música, Loucuras do Rock, olha que capa interessante. A gente tem aqui Paulão de Carvalho, 191 histórias reais e absurdas. Causos e lendas do mundo do rock. Desde a história do Ozzy mordeu o morcego, até o Kiss que esmagava pintinhos no palco e outras coisas. O sósia do Paul McCartney. Eu nem li, mas eu mais ou menos deduzo o que deve ser, né? Esse livro, ele é da Panda Books e ele é de 2012, ou seja, é um livro meio antigo. Eu não sabia que tinha esse livro, né? Descobri no sebo e arrematei. Também é do Messias por R$8. Aqui, aqueles livrinhos de banca, mas que figuraram, né, quebraram um galho por muito tempo, que é aquela coleção Pensamento Vivo, né? A Martin Claret lançou o Pensamento Vivo de John Lennon, de Jim Morrison, de Janis Joplin, e assim por diante, de Bob Dylan, de Elvis. E aí, é um clipping, né? Como você pode ver, é um clipping, fotos e textos de vários lugares, um texto amarrando tudo isso, e que vai contando um pouco sobre o John Lennon, e principalmente as frases e palavras e trechos de entrevista do Beatle, né? Não sei que ano que está isso, mas você acha até hoje nas bancas de jornais, né? Deve ser algum momento da década de 90. Agora vai começar uma série de livros de futebol, né? Livros de futebol faz uma presença grande na minha coleção. A minha coleção de livros ela se divide mais ou menos assim: livros de futebol, livros de ufologia, livros de música, livros de gramática, língua portuguesa, preciso dar aula e tal, e outros assuntos que não são tão grandes assim, né? Alguma coisa de jornalismo, biografias, etc. E o futebol tem presença grande. Esses livros que eu vou mostrar agora foram todos arrematados num sebo que existe aqui em Santo André chamado Pacobello. Eu sei que eles estavam sem preço e o rapaz colocou os preços lá. Eu sei que eu paguei barato. Cada um deles não deve ter passado de 10, 15 reais. Algum até menos de 10 reais. Minha dicção tá ruim, né? Aqui, pessoal, a história de um tabu que durou 22 anos. É o Corinthians campeão do Campeonato Paulista. Mas não é da 23? Todo mundo fala. Corinthians ficou 23 anos na fila. Mas o autor, o médico professor José Teixeira, ele não conta o ano de 77, porque afinal de contas, em 77 o Corinthians ganhou o título. Então, na verdade, são 22 anos.
a história pormenorizada do Campeonato Paulista de 77 e como o Corinthians ganhou da Ponte Preta. Em 77 eu tinha 12 anos, assisti na TV os 2 jogos e tive a impressão que a Ponte Preta tinha mais time e que o Ducídio Vanderlei Bosquilha, o árbitro, deu uma mãozinha para o Timão. Mas é claro, isso é suposição, né? Não tem nada provado. Aqui um livro chamado Santa Bola, Crônicas e Contos do Futebol, Rui Guimarães. Quem é Rui Guimarães? Rui Guimarães nasceu em Belo Horizonte. Ele é um jornalista da imprensa escrita e radiofônica mineira que monta um livro com causos engraçados, curiosidades, coisas que ele viu e ouviu no mundo do futebol. Muita coisa aqui no futebol mineiro. Se esse livro chama Santa Bola, esse chama Loucuras do Futebol. Capa amarela, tipo uma charge aqui na capa. 288 histórias reais e absurdas. Olha, esses livros mais ou menos se completam, né? O autor é o MD, que raio de nome é esse? Na Copa de 58, Garrincha ficou encantado com o rádio telefone, que é aquelas histórias que a gente ouviu falar, né? Com essa história do Garrincha, estava lá na Suécia, e ele falou pro goleiro Gilmar, né? Ele falou assim, ô Gilmar, puxa, não tô gostando da comida daqui. Queria comer ovo, cara, queria comer ovo frito. Como é que é ovo frito em sueco? Aí o Gilmar fala, cara, em sueco eu não sei, mas ovo em inglês é egg. Chega pro garçom e fala egg, aí ele vai entender. Ah, tá bom. Aí eles estavam na mesa do restaurante, o Garrincha chama o garçom e fala assim pro garçom, tem egg? Aí o garçom vira as costas e volta com 10 ovos fritos. Né? Isso é um caos do futebol brasileiro, né? Aqui, Emoção Roubada, Alexandre Goldsmith. Olha o Eurico Miranda aqui na capa do livro. Né? Futebol brasileiro e suas décadas inacreditáveis. Viradas de mesa, regulamentos esdrúxulos, instabilidade crônica, histórias reais de um longo período com muitos desmandos por partes de grandes clubes do nosso futebol. E aqui o autor, esse Alexandre Goldsmith, ele vai fazendo capítulos com temas mais ou menos polêmicos, como quem é o campeão da Copa União? É o Sport ou o Flamengo? O São Paulo foi rebaixado ou não no Campeonato Paulista? Né? O que houve no caso Everton? E assim por diante, né? Seu time já foi prejudicado no tapetão? Ele vai falando um monte de coisa, tem entrevistas, tem matérias tiradas de jornais, de outras revistas. É interessante. Roubalheira no futebol brasileiro é a coisa que mais existe, né? Quem aqui não lembra da série antológica da revista Placar, que nos anos 80 fez uma longa reportagem sobre a máfia da loteria e acabou implicando até jogadores conhecidos do futebol brasileiro num esquema sujo, né? Que envolvia árbitros, jogadores, treinadores, até roupeiros estavam metidos numa espécie de maracutaia esportiva, né? Esse livro eu paguei R$10 no Pacobel. Aqui, um livro fininho, chamado Pelos Caminhos do Futebol, Abrão Aspes, é um livro de contos esportivos, né? Quem será que é o Abrão Aspes? Esse nome não é estranho. Ah, olha só, a orelha do livro é do Elias Figueroa, xerifão, o zagueiro do Internacional. Pode ser que esse Abrão Aspes seja um jornalista gaúcho, né? Livraria Editora Acadêmica Limitada. Cadê o ano disso? 1996. Olha, uma citação aqui assinada pelo Jorge Valdano, o jogador da seleção da Argentina. Interessante, pessoal. Interessante. Fala sobre gols, sobre expulsões, coisas que
fazem parte do esporte bretão. Aqui, Meninos Eu Vi, do Juca Kfouri. Juca Kfouri, para mim, eu tenho uma relação de amor e ódio com o Juca Kfouri. Eu sou eternamente grato por ele ser o editor, ter sido o editor da revista Placar nos seus primeiros 20 anos, né? O Juca Kfouri me propiciou muitas alegrias com as reportagens e a maneira como ele costurou e dirigiu a revista Placar, né? A Placar faz parte da minha vida. Mas, quando entra as diretas já e o Brasil começa a viver aquele momento político, ele vira um militante insuportável, né? Mas tudo bem, a gente estamos falando de livro, e é o que importa. Aqui, crônicas e histórias vividas pelo Juca Kfouri, coisas que ele viu assistindo os jogos, né? Editora DBA, em parceria com o jornal Lance, 2001, certo? Acho que merece ser conferido esse livro. O último livro da caixa, não, último não, penúltimo, ele é Diário da Copa de 98, A Vitória da História, Juarez Soares, o China. Eu vi o Juarez Soares pessoalmente quando ele visitou o arquivo, né? O Juarez foi lá buscar fotos do Pacaembu, né? Eu estava trabalhando na Folha e o Juarez Soares acho que era o secretário de esportes, municipal de esportes. E ele foi lá atrás de fotos antigas do Pacaembu e o meu amigo Sérgio atendeu ele, né? O outro arquivista, né? Aí, percebendo que eu não percebi que era o Juarez Soares, ele ficou, né, me acenando, balançando a mão para que eu visse que era o Juarez. E o Juarez percebeu, né? Assim, por que esse cara tá acenando aí? Ele percebeu que meu amigo Sérgio estava chamando a minha atenção. Aí eu olhei, vi que era o Juarez, dei uma risadinha, o Juarez retribuiu, deu outra risadinha, né? Como quem diz, estou famoso, né? O Juarez Soares, para mim, longe, ó, disparadamente, foi o melhor comentarista esportivo que eu já vi atuando na televisão. Para mim é histórico a trinca que era composta por Silvio Luiz narrando, Juarez Soares comentando e o Flávio Prado como repórter de campo. Esses três juntos fizeram história, principalmente na Record, cobrindo o Campeonato Paulista, né? Não há muito o que dizer, né? É um diário da Copa de 98 com tudo que o Juarez viveu lá na França? É, na França, isso. Editora Masterbook. O último livro da caixa não é um livro de futebol. Haikais Surrealistas. Olha que interessante essa capa. Márcio Lupe. Edicom, Editora Consultoria Limitada. É um livro de haikais, micropoemas, né? Márcio Lupe, esse cara aqui da orelha do livro. O livro é fininho, tem 64 páginas. E essa Edicom lançou esse livro em 1995, né? Esse livro não foi comprado no Pacobello, mas eu não me recordo aonde, de onde ele veio, né? Deve ter sido em alguma feira, algo do tipo. Desculpa, pessoal. Agora, para finalizar, estava dentro da caixa aqui, uma série de DVDRs. Olha quantos DVDRs piratinha de camelô. Você vai falar assim para mim, pô, Alexandre, mas vai mostrar isso? Eu vou mostrar pelo seguinte, porque são títulos que não existem em DVD oficial. Ninguém nunca montou esses DVDs. Não existe uma série de DVDs sobre esses assuntos. E quais são os assuntos? Carlito Tevez, craque argentino. Alguém compilou gols e entrevistas do Carlito Tevez e montou um DVD, né? Só está faltando uma caixinha plástica, um estojinho. Carlito Tevez que jogou um certo tempo no Corinthians. A gente tem coleção craques, Pelé versus Maradona. Quem foi o melhor? Assista e tire suas dúvidas, né? A velha história da rivalidade Brasil-Argentina.
Coleção Craques, Rogério Ceni, documentário especial. História e defesas do gols, histórias e defesas do goleiro do São Paulo Futebol Clube. Coleções Craques, Roberto Carlos, grandes momentos da carreira. O lateral esquerdo do Palmeiras e do Real Madrid fazendo gols, coisas do tipo. Coleção Craques, Muricy Ramalho, documentário especial. Muricy, que poderia ter sido um Zico, né? Muricy era um meia-direita muito técnico, que nas vésperas da Copa de 78 ele se machuca. Caso o Muricy tivesse participado da Copa de 78, ele seria lembrado como um craque nacional. O Muricy não é um craque nacional, ele é um craque do São Paulo, né? Como treinador, sim, ele é um gênio, né? Foi e é um grande treinador. Bebeto e Adriano, alguém compilou aqui os gols dos dois atacantes do Flamengo, né? O Adriano ele era mais centroavante, vamos dizer assim, né? Usava o corpo para ganhar as jogadas. O Bebeto mais técnico, né? Gols dos dois craques que também defenderam a seleção. Coleções de craques, Ronaldinho Gaúcho, fenômeno do... Não é Gaúcho, Ronaldinho, o fenômeno do futebol. Aqui a gente tem o Ronaldo Fenômeno, um compilado de gols e acho que algumas entrevistas na carreira dele. Ronaldo que começa no São Cristóvão, vai para o Cruzeiro, vira um craque nacional, é convocado e depois brilha na Europa no Real Madrid, né? Coleções craques, Casa Grande, César Maluco e Careca. E 3 centroavantes, né? O cara escreveu Casa Grande com C. Grande. Acho que ele pensou que o nome do casão era Casa Espaço Grande, né? Tudo bem, tá valendo. Aqui o mais interessante são os gols do César. Porque os gols do Careca e do Casagrande a gente já assistiu, né? Quem está mais ou menos na minha faixa etária já viu. Os do César é da época da TV preto e branco, né? São mais raros, vamos dizer assim. Documentário especial. Provavelmente esses documentários podem ter sido ripados de programas esportivos da TV Cultura, como Cartão Verde e outros. Coleção Craques, Sócrates, documentário especial. Aqui o doutor, que tem sua carreira iniciada no Botafogo de Ribeirão Preto, vai para o Corinthians, vira o super craque que nós conhecemos, depois vai para a Fiorentina, retorna para o Flamengo e encerra a carreira, né? Coleção Craques, Júnior, Raça e Explosão. Aqui o lateral esquerdo do Flamengo, que no final da carreira virou médio volante, né? Cobrador de falta, raçudo, fez parte da grande equipe que foi a Seleção Brasileira de 82, né? Ele era o camisa 6. Coleção Craques, Tele Santana, Ao Mestre com Carinho, a capa tá meio zoada aqui. O ex-ponta-direita do Fluminense, que vira treinador de futebol, dá um título mundial para o São Paulo, 1 ou 2, agora no meio, acho que 2, né? Devia estar nas 2 conquistas, né? Mas que malogrou na Copa de 82, quando ele não quis recuar o time, quando ele colocou o time sempre para frente, e era uma tarde do Paulo Rossi, não era uma tarde do Zico nem do Sócrates. Coleção Craques Eusébio, o Pantera Negra. Esse eu confesso que eu sempre ouvi falar, mas conheço pouco. Sei que foi um brilhante atacante da seleção portuguesa, acho que do Benfica. E a gente só conhece o Eusébio pelos gols, né? Que a gente ainda pode acompanhar através do YouTube, né? Parece que ele brilhou em 66. Coleção Craques Nilton Santos, o histórico lateral esquerdo do Flamengo, também do Botafogo, melhor dizendo, chamado a Enciclopédia do Futebol. Foi titular das Copas de 62 e 66, parece que é isso. 4 vezes Timão, a conquista do Tetra. Que Tetra é esse? Não me recordo agora, deixa eu ver. Vampeta, Neto. Ah, sim. Eu acho que são 4 títulos que o Corinthians ganhou em anos diferentes, né?
Campeonato Brasileiro, algo do tipo. Pode ser 4 campeonatos brasileiros que o Corinthians talvez tenha conquistado. Coleção Grandes Clubes, Barcelona, mais que um time. Aqui um documentário sobre o time espanhol. São Paulo Futebol Clube, São Paulo.doc, a história do tricolor, que é um título autoexplicativo. Santos Futebol Clube, passado, presente, só de glórias. 100 anos de histórias, grandes títulos de 48 a 2011. É a história do time lá da Baixada. Santos, campeão brasileiro de 95. Santos 5, Fluminense 2. Virada histórica. Ok. Aí a gente sai um pouquinho do assunto futebol e temos Larry Bird, uma lenda do basquetebol, sextobolista branco, né, da NBA. O Magic Johnson, o camisa 32 do Los Angeles Lakers. São documentários sobre basquete, né? Emerson Fittipaldi, bicampeão da Fórmula 1 72-74. Aqui o rato. E, por fim, um documentário sobre o Ayrton Senna, que vai de 88 a 91, acho que mostra suas grandes vitórias. Todos estes DVDs de futebol e de esportes em geral foram comprados em Santo André, numa loja de material esportivo, numa casa esporte, vamos dizer assim, que fica dentro do Studio Center, né? Studio Center? Não, Studio Center. Aquela galeria onde ficava o cinema Studio Center, eu não sei o nome daquela galeria. Fica na rua Campos Sales. Aí tem a loja, eu vi lá 1 ou 2 DVDs autorados, vamos dizer assim, né? A turma chama de autorados. Esses DVDs autorados, eu falei, poxa, você tá vendendo DVD pirata aqui também? Aí fui lá, perguntei o preço, o cara falou, nem sei o preço disso, acho que é R$1 cada um. Aí os funcionários, né, os vendedores da loja, não sabiam me falar quanto custava. Aí chegou o cara que parecia ser o chefe deles, falou assim, ó, quer levar tudo por vintão? Eu falei, quero, lógico que quero. Eu falei, me paga 20 e leva tudo, porque eu acho que ninguém tinha se interessado por esses DVDs de futebol e estava meio que causando um estorvo lá, né, algo do tipo, né. E aí eu arrematei, né. Gente, não sei quantos minutos já tem esse vídeo, deve ter ficado longo. Quero agradecer para quem está acessando, comentando e assistindo. Semana que vem tem mais. Fiquem com Deus.